Hoje nós vamos então entrar na quarta parte dessa série de estudos de escatologia, que se denomina o intervalo profético e as profecias de múltipla referência. Isso nós daremos hoje. É importante nós dizermos que todos os que querem estudar as profecias bíblicas precisam compreender a não linearidade dos textos proféticos. Porque nós, às vezes, pensamos o seguinte: bom, nós temos uma profecia aqui e ela vai seguir uma sequência cronológica. Não, não é bem assim. Há muitas profecias que, no âmago da sua revelação, elas são distribuídas para épocas diferentes, para públicos diferentes. Então, o desenvolvimento cronológico nem sempre segue uma sequência, assim como, por exemplo, os livros da Bíblia. Os livros da Bíblia nem sempre seguem uma sequência. Então, eles foram organizados, séculos atrás, por temas. Então, o Novo Testamento, há evangelhos, livros históricos, e aí vão as epístolas, enfim. Agora, isso acontece, essa divisão, essa distribuição, ela acontece por causa da direção e do tempo que os textos apontam. Então elas podem, em determinado momento da profecia, apontar a uma direção, ou um personagem distinto, ou um grupo, que nós vamos tratar daqui a 2 domingos, diferentes. Então as profecias, elas são divididas, muitas vezes. Nem sempre uma profecia, ela começa e termina especificamente com um público só. E existem, então, 2 possibilidades hermenêuticas, interpretativas, nesse sentido, que nós vamos estudar hoje. Primeiro, as profecias de múltipla referência, e segundo, as profecias com intervalo profético. Então, há textos que se relacionam, se apontam para eventos a determinada época, e outros textos que são para épocas diferentes. Vamos falar sobre isso, o intervalo profético. Assim também como há textos que apontam para um personagem e há textos que apontam para vários personagens, o mesmo texto. Bom, vamos falar então das profecias de múltipla referência. Também são chamadas de profecias de múltipla aplicação. E é importante dizer que os seus escritores, os escritores sagrados, eles anotaram aquilo que o Espírito de Deus lhes revelava, lhe dizia que escrevessem. Mas eles nem sempre entendiam que aquela profecia, ela podia ser para períodos distintos. Muitas vezes eles escreviam: eu vou escrever uma profecia para determinado evento que está acontecendo aqui na terra de Judá. Quando, na verdade, esse evento também aconteceria em outras regiões, ou em outros tempos, ou em outros períodos, que não naquele acontecimento que eles estavam prevendo. Então, nós temos um gráfico aí que pode mostrar melhor isso, que é o que você pode ver em tela. Um texto profético, apenas ele pode ter um destinatário a um evento, um segundo destinatário a um evento, um terceiro destinatário ou evento. Ou seja, apenas um texto profético, ele pode ter várias direções distintas. E podem ser divididas essas direções distintas em dezenas, centenas, milhares de anos de diferença. Então, às vezes, o profeta anotou uma questão ali para aquela época, mas aquela profecia se cumpriu naquela época, está se cumprindo nos dias atuais e vai se cumprir no tempo do porvir. Vamos então aos estudos, aos casos bíblicos relacionados a isso. O primeiro caso é o caso de Ezequiel, capítulo 28. Veja o que diz o versículo 11 ao início do versículo 12. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, faça uma lamentação sobre quem? O rei de Tiro, uma cidade fenícia muito grande. Nós temos nesse texto um claro destinatário, ele está muito explícito. Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro. Então, na época de Ezequiel, tinha um rei de Tiro, um personagem, uma pessoa que era específica, era um governante, era um político, era um militar, enfim, que estava ali no comando da cidade de Tiro. Olha, essa profecia vai ser para ele. Então, na interpretação de Ezequiel, ele vai começar a notar isso. Só que o que acontece? Na sequência do versículo 12, no mesmo versículo 12, nós vemos
que o personagem, ele não se aplica apenas ao rei de Tiro, mas ele também se aplica, aponta a um destinatário muito anterior ao rei de Tiro, e que não apenas era muito anterior ao rei de Tiro, mas tinha uma origem angelical. Veja o que diz a continuação no versículo 13 e no versículo 14. Ele fala então, olha, escreve ao rei de Tiro, e depois ele fala, quanto ao que tinha que escrever ao rei de Tiro, você estava no Éden, jardim de Deus, você era um querubim da guarda que foi ungido. Ou seja, escreve ao rei de Tiro, você era o querubim da guarda, você estava no Éden. Então nós temos uma profecia de múltipla aplicação, por quê? Ele se aplicou tanto ao rei tirense daquela época, como ele se aplicou a Satanás, que era o querubim ungido da guarda e que estava no Éden, no jardim de Deus. Então, a mesma profecia, dois destinatários diferentes. E o texto é muito claro a esse respeito. Nós temos o caso da profecia de Isaías, capítulo 22. O capítulo 22, no versículo 22, diz assim: porém sobre o ombro dele a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Essa carta, Isaías, quando escreve, Deus está falando, através de Isaías, sobre um administrador do palácio, chamado Eliaquim. Então, quando ele está anotando os atributos a Eliaquim, Isaías anota o que Deus vai revelando. Olha, Eliaquim vai ser isso, vai ser o administrador da casa e tudo mais. E ele diz, porém, sobre o ombro dele a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Aí você fala, então isso é algo para Eliaquim. Não somente para Eliaquim. Tanto é que quando nós estudamos a respeito da carta de Jesus à igreja lá em Patmos, escrita por João em Patmos, para a igreja de Filadélfia, nós lemos o seguinte em Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Olha como o texto é semelhante. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreva, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Ou seja, Isaías 22, versículo 22, é uma profecia de múltipla referência, porque ele trata de Eliaquim, e o próprio texto bíblico diz que trata de Jesus Cristo. Ou seja, Eliaquim, uma de suas atribuições, era um tipo da pessoa de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Tinha uma atribuição que logo depois o próprio Senhor Jesus usaria para se descrever aquele que tem a chave de Davi. Quem tem a chave de Davi? No Antigo Testamento, se supunha, se entendia que seria Eliaquim. No Novo Testamento, se entende que além de Eliaquim, essa chave a tem Jesus Cristo. Temos o caso do profeta Oséias, no capítulo de número 11. No versículo de número 1, a Bíblia diz o seguinte: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quando escrito, então, por Oséias, nós pensamos o seguinte, olha, isso daí está falando do período que Israel foi escravizado no Egito por 4 séculos. Então, ficaram 430 anos ali escravizados. Então, está tratando disso. Bom, volto a dizer, se nas páginas do Antigo Testamento se entendia dessa forma, o próprio Novo Testamento vai mostrar que se trata do período que Jesus ficou no Egito. Ou seja, uma profecia de múltipla referência. Ela se refere tanto ao período, os 430 anos que Israel fica no Egito, como também se refere no período que Jesus ficou no Egito. Por que nós podemos dizer isso? Pelo texto de Mateus capítulo 2, do versículos 14 ao 15, quando a Bíblia diz: levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe, e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho.
Ou seja, o texto de Mateus capítulo 2 demonstra que a profecia de Oséias, ela apontava não apenas para o período de Israel no Egito, mas para o próprio período que o Senhor Jesus fica no Egito. Então vocês entenderam que é uma profecia de múltipla referência? Isso é importante, por quê? Porque nós vamos tratar ao longo dessa série de estudos e vamos mencionar várias profecias de múltipla referência. Então, para você não chegar e dizer, não, mas essa profecia está falando de um evento no Antigo Testamento, não necessariamente. Ela pode se aplicar com múltipla referência, tanto a esse evento no Antigo Testamento, como ao evento do Novo Testamento. Agora, além dessa, são dois tipos, profecia de múltipla referência e o intervalo profético. Sobre o intervalo profético, nós temos que entender o seguinte, ele também é chamado de adiamento profético, ele tem um termo apotelesmática, né, de apó, então é separado, e telos, que é fim, ou seja, separado do fim. É uma profecia que ela vai sendo quebrada em partes. Às vezes uma mesma frase, ela é quebrada em partes. Às vezes um versículo da Bíblia, ele é quebrado em partes que se cumpriram, estão se cumprindo, vão se cumprir. Várias partes distintas. Então, são textos bíblicos que são subdivididos. Eu fiz um gráficozinho também, que talvez lhe ajude a compreender. Então, você pode ver ali, um texto profético, apenas um, que a primeira parte abrange uma época, a segunda parte abrange outra época, e a terceira parte abrange uma terceira época. Temos o caso de Isaías, no capítulo 9, do versículo 6 e 7. Muito conhecido esse texto, é um dos textos claramente messiânicos, mas ela é dividida em partes. A primeira parte já realizada está no versículo número 2. Pode avançar essa tela, por favor. Volta, por favor. Volta uma, por favor. Isso. Diz o texto no versículo 2, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Essa profecia messiânica, ela já aconteceu. Quando? No nascimento de Jesus. É muito comum nós citarmos esse texto em muitos jograis, no período de Natal. O menino nos nasceu. Jesus nasceu ali naquele século I. Aí o texto continua no versículo 2 e diz assim, quanto à profecia também já realizada, só que desde a eternidade, diz assim, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ou seja, ele fala, o menino nos nasceu, mas ele fala, o governo está sobre os seus ombros. Jesus, ele reina desde quando? Desde sempre, desde a eternidade. O governo está sobre os ombros de Jesus. Então nós temos a profecia que também já foi realizada, essa segunda parte do capítulo 9, aí no versículo 2, nós temos. Agora, temos a continuação desse versículo, de algo que ainda não se realizou, que está no versículo 7, a continuação dessa profecia. No início do versículo 7 nós lemos o seguinte, ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Ele estenderá o seu governo. Opa, mas ele já tem o governo. Então está falando do governo espiritual de Jesus. Agora essa parte vai acontecer no milênio, quando será implantado o governo terreno. Por isso está falando de estenderá o seu reino e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Por quê? Porque não há paz sobre a casa de Davi hoje. Não há paz em Israel hoje. Israel é um país que está em contínuo estado de guerra. Desde, inclusive, de sua fundação como Estado em 1948, Israel nunca experimentou paz. Nunca. Israel está em estado de guerra constante. Então, nós temos uma profecia que fala do seu cumprimento no século I. O mesmo texto já vai avançando na sua continuação para a profecia que se cumpriu na eternidade, e a continuação da profecia fala de algo que vai se cumprir no período do milênio, quando Israel, enfim, terá paz na terra. Temos um outro caso de intervalo profético, o caso de Zacarias,
capítulo de número 9. Veja a profecia, é a primeira parte, no versículo 9, a profecia que já se cumpriu. Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Ou seja, essa profecia no versículo 9 já se cumpriu, quando Jesus vai adentrar na chamada entrada triunfal a Jerusalém. Ele vem descendo do Monte das Oliveiras num jumentinho. Então, essa parte da profecia, que no período de Zacarias era uma profecia de algo que ainda havia de acontecer, já se cumpriu no século I. Agora, do versículo 9 ao versículo 10, a continuação dessa profecia, ela fala de um evento que só vai acontecer no milênio. Eu quero lembrar vocês sobre as dispensações, e a dispensação do milênio será o período de paz na terra. O período que Israel vai experimentar paz na terra. Diz o texto ali no versículo 9, versículo 10 o seguinte: destruirei os carros de guerra de Efraim e os carros de Jerusalém. Isso daí está falando do final do período da grande tribulação. Os arcos de guerra serão destruídos, e ele anunciará a paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o Eufrates até os confins da terra. Então está falando do período, quero lembrar vocês, nós vivemos hoje na chamada dispensação da graça, a dispensação da igreja. Essa dispensação dura até o arrebatamento da igreja. Jesus arrebata a igreja sobe às bodas do Cordeiro, e aqui começa um período de 7 anos da chamada grande tribulação. Esse período é chamado de dispensação do juízo. No final dessa dispensação do juízo, Jesus retorna com a sua igreja, e ali então, nesse momento, os exércitos que estão cercando Jerusalém são desbaratados, e ali então começa outra dispensação, que é essa dispensação que eu falei, que é a dispensação do milênio, quando vai haver paz na terra. Então aqui diz, ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o Eufrates até os confins da terra. É importante lembrar, e nós vamos estudar isso em breve, sobre as alianças. Quando nós tratarmos sobre as alianças, nós vamos estudar sobre todas elas, mas 2 delas chamam atenção sobre suas conclusões que vão acontecer no período do milênio. Uma delas é a aliança abraâmica, e a outra delas é a aliança da terra de Israel. Por exemplo, a gente citou Eufrates. O texto de Gênesis capítulo 15, quando da parte da aliança abrâmica, que será cumprida no milênio, nós lemos o seguinte: naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: à sua descendência dei esta terra, desde o Egito até o grande rio Eufrates. Ou seja, então essa profecia, como nós lemos, vai se cumprir. E a profecia da terra de Israel também vai se cumprir nesse período milenial. Diz o texto de Isaías capítulo 27, nos versículos 12 e 13, o seguinte: naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, você está falando ali do rio Nilo, vocês, filhos de Israel, serão colhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, virão e adorarão o Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Ou seja, haverá paz em Israel, os que estão distanciados, que não podem voltar a Israel, vão poder voltar a Israel e adorar naquele santo monte do Senhor. Pois bem, nós temos outro caso de intervalo profético, que é o caso de Daniel, capítulo de número 9. Nós temos esse texto muito interessante, porque ele, além de ser um texto com intervalo profético, que ele é fatiado, que ele é dividido em épocas diferentes, ele também apresenta a múltipla referência. Vamos falar já sobre isso. Veja a primeira parte no versículo 26, na versão revista atualizada, que diz assim, na primeira parte do versículo 26 do capítulo 9 de Daniel: depois das 62 semanas,
será morto o ungido, e já não estará. O ungido, em hebraico, é Hamashiach, ou seja, o Messias. O Messias já foi morto? Sim ou não? Sim. Quando ele foi morto? Século I. Então, essa primeira parte do versículo 26, Daniel capítulo 9, já foi cumprida. Agora, temos uma outra parte que também já foi realizada, que também se refere então a uma profecia de múltipla referência. Veja a continuação do versículo 26, nós falamos da parte A, vamos à parte B do versículo 26. E o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário e o templo. Ou seja, Jesus será morto, já aconteceu. O ungido será morto, será tirado, já aconteceu. Segundo lugar, o texto que nós estamos lendo. Um príncipe vai vir e vai destruir a cidade e o santuário. Quando isso acontece? Jerusalém foi destruída logo depois da morte de Jesus? Foi destruída no ano 70. Ou seja, aquela profecia de Jesus, que não restaria pedra sobre pedra, já foi cumprida no ano 70. Vem um príncipe e destrói a cidade, e esse príncipe é quem? É o líder dos romanos, é o general Tito, que chega na cidade de Jerusalém, destrói a cidade e incendeia o próprio templo. E aí nós temos então, pode continuar, pode avançar por favor, pode avançar por favor. Agora nós temos uma terceira parte dessa profecia, ainda no versículo 26, primeira parte já cumprida, morte de Jesus, cerca do ano 30 depois de Cristo. Segunda parte já cumprida, com a destruição do templo, ano 70 depois de Cristo. A terceira parte do versículo 26 diz assim: e até o fim haverá guerra, desolações serão determinadas. Ou seja, isso está sendo destruído. Jerusalém é a cidade na história que mais foi atacada de todo o planeta. Ela foi sitiada 23 vezes, atacada em 52 ocasiões e reconquistada 44 vezes. Nenhuma cidade passou pelo que Jerusalém passou. E até os dias atuais, há uma grande luta para tirar Israel da posse de sua terra. Há um grande trabalho para tirar Israel de sua terra. E essa guerra vai perdurar, é essa que está profetizada, e até o fim haverá guerras, é o que está acontecendo hoje. Nós somos testemunhas, nessa geração, dessa guerra sem fim contra Israel. Esse momento sem fim que Israel vive. Israel vive um período de constante postura defensiva em relação a possíveis ataques. E nós não sabemos o que é isso no Brasil, vivemos uma tranquilidade em relação aos nossos vizinhos, isso não existe em Israel. Eles estão sempre alertas, estão sempre atentos. Um ataque pode acontecer. E então, até os tempos finais, Israel seria pisado pelos gentios. Diz a profecia de Lucas capítulo 21, no versículo 24, o seguinte: cairão a fio de espada, e serão levados cativos para todas as nações. Isso acontece no ano 70. Quando Israel é tomada, são levados cativos a todas as nações. Jesus já profetizou isso cerca de 40 anos antes. E até que os tempos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então, o tempo dos gentios, depois vamos ter um estudo só sobre os tempos dos gentios. Então, Jerusalém será pisada pelos gentios. Existe uma terceira profecia, continuando do versículo 26 ao 27, que ainda vai ser realizada. Então nós temos a primeira parte, foi realizada com a morte de Jesus. Mesmo aí corta a profecia, segunda parte, realizada na destruição do templo. Continua a profecia, já para outro período que nós estamos vivendo hoje, guerras sem fim. Agora nós vamos ao quarto período dessa mesma profecia, que nós lemos ali o versículo 26 até o versículo 27, o que diz: e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana,
Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre eles. Então está falando agora de um personagem que ainda não veio. Por isso que esse caso também é uma profecia de múltipla referência. Por quê? Se refere ao general Tito, que vem e destrói Jerusalém, e o povo de Jerusalém é levado cativo entre as nações, e também se refere ao anticristo, que vai vir a Jerusalém e vai cessar os sacrifícios. Alguns preteristas, alguns que não acreditam nas profecias bíblicas, que acreditam apenas que no momento que a profecia é dita, vai acontecer naquele período, não vai acontecer posteriormente, eles dizem o seguinte: não, isso daí foi Antíoco IV. Foi Antíoco IV, que é um rei Seleucida, que ele vai mandar cessar o sacrifício no templo. Tudo bem, ele fez isso, só tem um problema, aqueles que pensam assim, que esse rei, ele morreu 2 séculos antes da vinda de Jesus, e o texto diz que primeiro será tirado o ungido vai morrer, e depois vai vir aquele rei, aquele príncipe, que vai tirar a oferta de manjares. Então, qual é o problema disso? É um problema geopolítico que nós vemos hoje. Se a Bíblia diz que vai surgir um príncipe, príncipe aí não necessariamente quer dizer membro da realeza, é uma pessoa com poder. Príncipe vem de arquê, no grego, né, o principal, uma pessoa que detém grande poder. Qual é o problema? Que o texto bíblico diz que ele vai vir, e lá em Jerusalém ele vai mandar cessar a oferta de manjares. Ora, a oferta de manjares, ela só podia acontecer num local ali para os judeus, no templo, acontecer no local no templo. Essa oferta não é feita nos dias atuais. Ela só, depois do templo construído, feito no templo. Só que o templo foi destruído e não foi mais construído. O pior, séculos depois da destruição, são construídas 2 locais sagrados dos muçulmanos. Coloca a imagem aí da tela para você ter noção. Você está vendo aqui, isso daqui é Jerusalém, aqui é o Monte Moriá, ou chamada também pelos muçulmanos de Esplanada das Mesquitas. Aqui à minha esquerda está o Muro das Lamentações, que é uma das partes mais conhecidas de Israel, onde as pessoas oram aqui nesse trechinho daqui do Muro das Lamentações. Vocês estão vendo aqui à minha direita a Porta Dourada? A Porta Dourada era a porta de acesso ao templo. Então, o templo ficava aqui. O que os muçulmanos fizeram? Eles criaram o Domo da Rocha e eles criaram uma mesquita. É até importante dizer que muitos dizem que o Domo da Rocha é uma mesquita. Não é uma mesquita. A mesquita está aqui. A mesquita não tem cúpula dourada, a cúpula da mesquita é cinza, mas também é um local sagrado para os muçulmanos. E aqui, exatamente nesse local, você vê pela direção da Porta Dourada, é que estava o templo. O Muro das Lamentações, ela fica nos fundos do antigo pátio dos gentios, onde está a mesquita. Então, qual é o problema? Para que a oferta de manjares no futuro esteja acontecendo em Israel, será necessário que o templo esteja reconstruído aqui. Ora, para o templo ser reconstruído aqui, o que tem que acontecer com esse local daqui? Tem que ser destruído. Vocês acham que esse local vai ser destruído sem guerra? Que os muçulmanos não vão reagir em bloco, todas as nações muçulmanas contra Israel? Então, tudo isso já está esboçado nas páginas da Bíblia. E esse príncipe, então, ele vai vir, então o anticristo vai vir, quando ele vai se manifestar com grande poder, nesse período dos 3 anos, metade dessa semana, nós vamos depois estudar sobre as semanas de Daniel, as 70 semanas de Daniel. Na metade da última semana ele vai estar aqui. Então aqui vai ter que ser construído um templo. Nas viagens de Israel eu tenho levado o grupo ao Instituto do Templo, onde todas as peças do templo já estão prontas. Só falta erguer o local. E até a planta do local já está pronta. Só estão aguardando que algo aconteça aqui. O que vai acontecer? Um terremoto?
Eu acredito que, particularmente, que não. Alguns supõem que isso aconteça. Não, por quê? Porque já aconteceu o terremoto que destruiu o local e eles reergueram. Mas vai ser uma ocupação de Israel desse local que hoje é administrado pelo ACFA jordaniano. Então, no acordo de paz de Israel com a Jordânia, eu lembro que Israel tem 2 acordos de paz com 2 países vizinhos, o Egito, 1979, com Anwar al-Sadat, e a Jordânia, 1994. Então, nesse acordo, os jordanianos cuidariam dessa parte ali, que foi reconquistada por Israel na Guerra dos 6 Dias, em 1967. Pois bem, então nós temos essa profecia a ser cumprida. Trata-se de uma profecia de múltipla referência. Se aplicou tanto ao general Tito, no ano 70, como se aplicará no futuro ao anticristo. Temos o caso de Miqueias, capítulo 5. Essa profecia, no versículo 2, já foi realizada. Veja só. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de que você me sairá naquele que há de reinar em Israel, e cujas origens, olha a profecia, o que vai nascer em Jerusalém, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Está falando de quem? De Jesus. Onde Jesus nasce? Em Belém Efrata. Ou seja, naquela pequena cidadezinha, naquele trechinho efraimita, Jesus nasce ali na cidade de Belém, aquele que é desde os tempos da eternidade. Essa profecia já se cumpriu com o nascimento de Jesus. Só que a sequência dessa profecia, ela continua se cumprindo. É o momento que Israel vive atualmente, principalmente, não somente depois das ondas de migração, principalmente em 1882, mas especialmente depois do nascimento de Israel. Israel nasce e já existe há muitos e muitos anos, mas oficialmente como Estado ele nasce no dia 14 de maio de 1948 com a sua independência. Veja o que diz esse texto de Malaquias, capítulo 5, no versículo 3. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores, tiver dado a luz. Então, os restantes dos seus filhos voltará aos filhos de Israel. O povo de Israel foi disperso pelo mundo. Mas ele volta principalmente para a terra de Israel para reocupar, reconquistar a sua terra, a terra prometida a eles, e a partir do momento que há a independência de Israel. Então aquelas ondas de migração, elas começam a crescer, até porque Israel vai sofrer, eles falam do Nakba, o Nakba que acontece, pior é o de Israel, que são expulsos do Iraque, são expulsos da Síria, são expulsos da Arábia Saudita, são expulsos do Iêmen, são expulsos do Egito, são expulsos. Uma onda de milhares e milhares e milhares de judeus que não foram mortos, foram expulsos e tiveram que emigrar em 1948, 1949. Então, o texto que me chama a atenção é que fala que Israel vai voltar para a terra de Israel, aquela que está dando a luz. Agora, veja o que diz o texto de Isaías, a profecia de Isaías, capítulo 66, no versículo 8 e 9. Diz assim: quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu algo assim? Será que um país pode nascer num só dia? Será que uma nação pode nascer de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz os seus filhos. Será que eu faria vir as dores de parto sem fazer com que o filho nasça? Diz o Senhor. Então, nós estamos vivendo nesses dias da profecia de Miqueias, de Malaquias. A primeira parte se cumpriu com o nascimento de Jesus, a segunda parte tem se cumprido especialmente depois de 1948, e eu falo de uma data que alguns dos irmãos que estão ouvindo essa mensagem já tinham nascido, para vocês verem como nós estamos nessa geração. E ainda uma terceira parte, que vai ser realizada, numa profecia de múltipla referência, aquele período milenial, quando a Bíblia diz que Israel habitará seguro na sua terra. Nós falamos do versículo 2, nós falamos de Miqueias, nós falamos do versículo
3, e agora nós vamos falar do versículo 3, versículo 4, que diz assim: ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra. Então a profecia de Miqueias vai falar que Israel vai habitar seguro. O período do nascimento de Jesus é profetizado, vai nascer em Belém. Período da volta dos judeus à terra de Israel, as ondas de migração, 1888, a chamada Aliot, né, são várias aliá, a aliá, o retorno, o assentamento, a subida a Israel, principalmente depois de 1948, e o futuro, quando vai ter paz e o Senhor governar terrenalmente sobre a terra. Temos o caso de Malaquias, capítulo 3, profecia com intervalos proféticos. A primeira parte já foi realizada, veja o versículo 1. Na primeira parte: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Quem foi esse mensageiro? A Bíblia diz no próprio Evangelho de Lucas, capítulo número 7, versículos 24, 26 e 27. Quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio adiante de você o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de você. Ou seja, o próprio Senhor Jesus confirma que a profecia de Miqueias, ela falava desse mensageiro que era João Batista. A primeira parte já foi cumprida no século I. A profecia continua na continuação no versículo 1. Diz assim: de repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então Jesus veio ao templo, Jesus se manifestou em terra, ele nasceu, ele veio, João Batista já tinha apontado, segunda parte da profecia também já foi cumprida. Aí nós entramos no versículo 2, e no versículo 2 já pula milhares de anos para um evento que ainda vai acontecer no futuro. Veja o que diz o versículo 2 e o início do versículo 3. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Está falando no caso da segunda vinda de Jesus. E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Ou seja, ele fala, quem poderá subsistir quando ele aparecer? Subsistiram quando Jesus veio na primeira vinda, mas na sua volta, quando ele se manifestar em Jerusalém, ninguém poderá subsistir. Ou seja, versículo 1 fala de dois eventos que já aconteceram, versículo 2, início, versículo 3 fala de um evento lá na frente que vai ocorrer. Temos um caso muito pregado, principalmente em nosso meio pentecostal, que é o texto, e que de fato acontece, que é o texto de Joel capítulo 2. Só que essa profecia, ela é subdividida também em períodos diferentes. A primeira parte dessa profecia, ela foi realizada com o derramamento do Espírito Santo durante o Pentecostes. Diz Joel, capítulo de número 2, a referência está anotada com um pequeno erro, mas é Joel capítulo 2, e não João capítulo 2, versículos 28 e 29, diz assim: e acontecerá depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade, e os filhos e filhas de vocês profetizarão, e os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Então nós temos o derramamento do Espírito Santo, século I, a partir dali do cenáculo, e dali para todas as nações, glória a Deus por isso. A primeira parte, então, aí nós temos uma continuação de uma parte que vai ser realizada
intervalo profético durante o período da grande tribulação. Lembro a vocês, período de 7 anos da grande tribulação. O texto do profeta, então, Joel, no capítulo 2, versículo 30 e 31, diz: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Isso não aconteceu ainda. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quando nós estudarmos sobre a grande tribulação, nós vamos ler sobre os 7 selos, nós vamos ler sobre as 7 trombetas, e nós vamos ler e estudar sobre as 7 taças da ira de Deus. Durante esse derramamento dos juízos de Deus, através desses 3 grandes grupos de eventos, nós vamos ver o derramamento desse juízo que vai trazer mortandade, pestandade, né? Então nós temos nesse período o cumprimento dessa profecia. Então ele fala do derramamento do Espírito Santo, aí ele fala: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, o sol se transformará em trevas, a lua em sangue. Isso ainda vai acontecer, como nós vamos estudar, diz assim, antes que venha o terrível dia do Senhor. Ou seja, naquele contexto, até que Jesus volte com a sua igreja. Terceira parte desse texto de Joel, capítulo 2, também vai ser realizada. Vai ser realizada quando? Quando do retorno, então, depois dos 7 períodos dessa grande tribulação, dos 7 anos da grande tribulação, Jesus, ele vem, ele pisa os seus pés no Monte das Oliveiras de Jerusalém, e ali então haverá grande salvação em Israel. Eu quero lembrar a vocês que Jesus, ele não foi recebido, ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Os judeus, grande parte, maciça parte, não aceitam a Jesus como Messias. Então Jesus foi rejeitado por Israel, mas vai haver um dia que as promessas da salvação a Israel, que nós vamos depois analisar daqui a 2 domingos, as promessas feitas a Israel vão se cumprir. O povo de Israel vai ser salvo. Então Joel já profetiza isso no versículo 32 desse capítulo 2, que diz: e acontecerá, então imagina Jesus voltando no Monte das Oliveiras, os exércitos da aliança mundial cercando Jerusalém, Israel já não tendo mais como se defender, Jesus volta com a sua igreja. E ali então eles olham e reconhecem Jesus como Messias. Diz o texto: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Essa profecia, ela vai ser também notada em Zacarias, no livro do profeta Zacarias, no capítulo 14, nos seus primeiros versículos, e no capítulo 12, no versículo 7 ao 10. Diz assim o texto: eis que vem o dia do Senhor, em que o seu despojo será repartido dentro de vocês, ó Jerusalém. Porque eu ajuntarei todas as nações para a batalha contra Jerusalém. Então aqui está a profecia. Todas as nações vão cercar Jerusalém. A cidade será tomada. As casas serão saqueadas, as mulheres violentadas. Metade da cidade será levada para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então o Senhor sairá e lutará contra estas nações, como ele costumava lutar no dia da batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente para Jerusalém. Diz o capítulo 12, do versículo 7 ao 10. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos moradores de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia, o Senhor protegerá os moradores de Jerusalém. O mais fraco dentre eles, naquele dia será como Davi, a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Então quero lembrar vocês que aquela batalha final vai ter uma intervenção dos exércitos angelicais, dos exércitos do mundo espiritual, contra os exércitos físicos que estiverem em Jerusalém. Então, naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi
e sobre os moradores de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram. Eles vão olhar para Jesus. Espírito da graça, espírito de súplicas, apesar do que eles rejeitaram. Eles vão olhar para Cristo, eles vão ver na cena Jesus cumprindo a profecia de Zacarias, que eles conhecem tão bem, que eles entendem que vai acontecer um dia, e eles vão reconhecer que o Messias esperado era Jesus. Então, olharão para aquele a quem transpassaram, prantearão por ele como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. E ali então vão reconhecer que Jesus era o Messias. A profecia de Joel então se cumpriu, está se cumprindo, vai se cumprir na grande tribulação e vai se cumprir no grande dia do Senhor, ao final da grande tribulação. Nós temos o caso de Atos capítulo 3. Atos capítulo 3 também é dividida em várias partes. A primeira parte já foi cumprida durante a vinda de Jesus. Diz o versículo 18: mas Deus, assim, cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Versículo 18 já aconteceu. Cristo já padeceu. Depois nós temos versículo 19 do versículo 20, a profecia que ainda vai ser realizada. Na continuação da pregação, Pedro, ele anunciou sobre a volta de Jesus. Diz o versículo 19 e 20, portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. No versículo 18, Jesus já padeceu. Aí Pedro, cheio de autoridade, ele fala, e que Ele envie o Cristo, ou seja, Cristo vai voltar. E aí então nós temos a segunda parte dessa profecia, que fala sobre a volta de Jesus. Nós temos a terceira parte que também vai ser realizada, mas ela vai apontar para a dispensação final e eterna. Então eu quero lembrar as últimas dispensações, os últimos grandes períodos de tempo, as últimas eras de tempo. A era atual, a dispensação da graça. A igreja arrebatada, entra-se na dispensação do juízo. Jesus volta, entra-se na dispensação do milênio. Ao final do milênio, entra-se na última dispensação, que é a dispensação do estado final e eterno. Nessa mesma profecia, o apóstolo Pedro, ele já cita então essa época, quando ele diz no versículo 21, então nós lemos o 18, o 19, o 20, e no 21 já aponta para outra época, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, último dos períodos da história, de que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Nós temos o caso de Mateus 24, é o caso que agrupa o sermão do Monte das Oliveiras, que é integralmente escatológico, e nós temos uma divisão, pega-se o capítulo 24 e se divide em várias épocas distintas. Nós temos uma profecia já realizada no já citado ano 70, quando o templo foi destruído. Mateus 24, versículos 1 e 2 diz: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade lhes digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ou seja, Jesus profetizou, essa primeira parte de Mateus 24, uma profecia que já se cumpriu no ano 70. Segunda parte desse capítulo 24 de Mateus, ele vai então tratar de eventos que vão acontecer quando o anticristo se manifestar. Veja o versículo 15 e versículo 21 de Mateus 24. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo, vocês lembram que não tem templo de Jerusalém? Hoje é um local sagrado muçulmano, mas o lugar santo fica onde? No templo. Então, quando o anticristo se manifestar,
o templo já vai ter sido criado, reerguido. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo, o abominável da desolação de quem falou o profeta Daniel, quem lê e entenda, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o início, do princípio do mundo, até agora, e nunca jamais haverá. Então, a primeira parte já aconteceu, o templo destruído. A segunda parte, o templo já reerguido, vai acontecer ainda, não aconteceu. Terceira parte a ser realizada, fala da volta de Jesus naquela dispensação. Mateus capítulo 24, versículo 29 ao versículo 30, nós lemos: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então, depois de tudo isso que vai acontecer naquele período, naquela época, naquela dispensação de 7 anos, a dispensação do juízo, depois de tudo isso, então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ou seja, a profecia de Mateus, Senhor Jesus Cristo em Mateus, fala algo que aconteceu, algo que acontecerá, a construção do templo, provavelmente ali, o anticristo vai se manifestar no local santo, ali no período, metade do período da dispensação do juízo, e no final dessa dispensação do juízo, o Filho do Homem já vai se manifestar, e todos verão e se lamentarão. Ou seja, todos vão ver essa grande cena e vão se lamentar pela sua rejeição a Jesus. Menos nós. Nós não vamos nos lamentar. Por quê, meus amados irmãos? Porque nós vamos estar na glória com o Senhor. Amém, queridos? E o último caso que eu gostaria de citar no estudo de hoje é o caso de Isaías 61 com Lucas capítulo 4. São os últimos textos a serem citados nesse estudo. Logo depois do seu batismo, Jesus então começou a ensinar nas sinagogas. E ele vai na sinagoga da sua terra, a terra que ele cresce, Nazaré. E a ele é dado rolo para ser lido. Quero lembrar uma coisa para vocês. Diferentemente das igrejas, onde os pregadores, eles pregam na direção que Deus vai lhes dando, as necessidades da igreja, nas sinagogas, eles dividem a leitura da Torá em 52 semanas. Então eles vão lendo o texto ali. Agora, nós temos a chamada Haftorá, que acontece antes de determinados feriados. E ali eles leem os textos dos profetas. Nós estamos nesse período. Jesus chega ali, ele abre, não em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número ou Deuteronômio, mas ele abre em Isaías 61. É o texto do dia. Ele não pode ler outro texto, ele só pode ler aquele texto, como em toda a sinagoga no mundo inteiro, só podiam ler naquela data Isaías 61. Jesus pega Isaías 61 e ele não lê toda a sequência do texto. Eu coloco aqui um slide que nós vemos, eu sei que você não vai conseguir ler daí, que a letra está pequena, mas nessa coluna nós temos Isaías 61, de 1 a 6, e nessa coluna nós temos Lucas capítulo 4, 18 a 21. Jesus, ele pega o texto e lê exatamente o que está aqui, só que aqui ele para. Veja o que Jesus lê, que está em Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então, esse texto, pode avançar 2 telas, por favor? Pode avançar mais uma? Esse é o texto que eu li agora, que é baseado em Isaías 61. Depois disso, Jesus, ele para. E ele fala, pode voltar então aquela tela, por gentileza, das 2 colunas do texto? Pode voltar isso aí. Depois disso, ele não lê sobre o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os que choram, a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa, em vez de cinzas, vou ler sobre isso daqui. Mas ele fecha o livro, devolve ao assistente e se senta. E a Bíblia diz, continua dizendo,
Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Jesus, ele não lê todo Isaías 61 e falando que se cumpriu. Por quê? Porque só uma parte se cumpriu. O dia da vingança do nosso Deus ainda não se cumpriu. Então pode avançar agora. Aí a gente segue a sequência. Pode avançar, por favor. Então eu li sobre isso. Agora a segunda parte vai acontecer, o dia da vingança do nosso Deus, na dispensação do juízo. Quando a igreja não estará presente mais aqui. Que quando vai vir então o juízo na grande tribulação. Diz o versículo 2 na sua segunda parte: e o dia da vingança do nosso Deus. A vingança acontecerá no período da grande tribulação. Então, nós aí temos algo que vai acontecer na dispensação do juízo, na grande tribulação. E por fim, a última parte, no versículo 4, no versículo 2 e versículo 4, a continuação do versículo 2 e versículo 4, algo que vai acontecer no período do milênio. Diz assim: e a consolar todos os que choram, e a pôr sobre todos os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as ruínas antigas, restaurarão os locais anteriormente destruídos, e renovarão as cidades destruídas, arruinadas, destruídas de geração em geração. Isso vai acontecer no período do milênio, quando estiverem em paz. A partir daqui, então, na sequência desse estudo, nós vamos analisar os 3 tipos de povos. Nós vamos ler sobre o que a Bíblia fala dos 3 tipos de povos. Por que é importante? Porque há profecias que falam e se apontam para apenas um desses tipos de povos, outras profecias apontam para outro desses povos, e a outra profecia para outros desses povos. E há profecias que se aplicam para vários povos. Então, na continuidade de nossos textos, nós vamos falar no próximo estudo sobre os 3 tipos de povos e a sua relação com as profecias. Que Deus tenha abençoado a sua vida de maneira rica e abundante, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Glória ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé. Vamos